Olá, galera, tudo jóia aí, né? Dando continuidade, então, ao nosso conteúdo, vamos considerar, né, nosso conteúdo de grafos, vamos considerar que a gente tem um grafo assim. Eu geralmente coloco um grafo pequeno, porque senão a gente fica tempo demais fazendo execução manual e aí a aula não rende. Mas vamos considerar que a gente tem um grafo assim, né? A resolução tá ficando muito boa, mas vocês me perdoem por isso. E a gente quer instruir um robô, né? Vamos considerar que esse grafo representa alguns postos de coleta de uma mineradora. A gente quer instruir um caminhão autônomo para poder passar em cada um deles, para poder pegar lá um pouco de minério em cada um e encher o caminhão e levar para algum lugar. É possível também que a gente esteja considerando algum software de inteligência artificial que faça jogadas de xadrez e que ele precise fazer análise de algumas possibilidades. Então ele tem que analisar várias possibilidades antes de tomar uma decisão. Enfim, muitas aplicações que podem ser, né, muitas situações podem ser modeladas com grafos, elas podem ser processadas com algoritmos que às vezes são mais complexos, mas que derivam desses algoritmos que a gente chama de busca. São algoritmos que eles definem uma forma de se percorrer o grafo, tá? Baseado nas ligações, não percorrer sequencialmente os vértices armazenados no vetor, por exemplo, né? Por exemplo, se eu tenho um vetor de zero, um vetor que tem 10 posições, eu vou de 0 a 9. É uma coisa, percorrer um vetor. Agora, percorrer um grafo, considerando as suas ligações, considerando, por exemplo, aqui eu não posso ir direto do 1 para o 4, aí é um mecanismo diferente. Em dois algoritmos de busca, que são esses algoritmos de percorrer ou de caminhar no grafo, dois algoritmos de busca principais, que deles derivam muitos outros algoritmos. Esses dois algoritmos são busca em profundidade e busca em largura, tá? Eu vou ilustrar aqui agora o busca em profundidade. Então, é um algoritmo que vai indicar uma forma de se percorrer o grafo. Basicamente isso. Para que, em situações que isso for necessário, isso não seja feito de maneira aleatória. Tá? Para controlar esse caminhar pelo grafo, né? Esse algoritmo ele prevê alguns dados de controle, alguns dados de ajuste. Por exemplo, para saber se ele, naquele determinado vértice ele já foi ou não, por exemplo. Ele guarda também informações do momento em que ele conseguiu descobrir aquele vértice, do momento que ele terminou de analisar aquele vértice, para a gente saber a ordem em que um determinado vértice foi encontrado, por exemplo, tá? Isso pode ter aplicação em algum caso. Então, esse algoritmo de busca em profundidade, ele usa, para controle dele, ele usa cor. Então, ele define uma cor para o vértice para indicar se ele foi visitado ou não. Geralmente, né, a implementação que eu utilizei como base, ele usa branco, cinza e preto. Branco indicando que o vértice não foi visitado ainda, cinza indicando que ele foi visitado, mas que ainda tem vizinhos dele por visitar, e preto indicando que ele já foi visitado e que não tem nenhum vizinho mais para poder visitar. Aí ele guarda também o tempo, né? O tempo em que ele chegou lá, eles chamam de tempo de descoberta. E ele guarda também o tempo de término, que é o tempo em que ele não precisa mais olhar para aquele vértice, porque ele já analisou toda a vizinhança dele. E ele guarda também o antecessor. Por quê? Para que se saiba, para cada vértice, por onde se passou para chegar nele, tá? Então, se eu cheguei no vértice 4 a partir do 3, o antecessor do 4 estará marcado como 3. Se eu cheguei no vértice 4 a partir do 2, o antecessor do 4 estará marcado como 2. Para a gente fazer a execução manual disso, né? A execução
computacional, ela usa vetores, um vetor para cor, um vetor para tempo de descoberta, um vetor para tempo de término e um vetor para o antecessor, tá? Na execução manual é muito comum a gente colocar ao lado dos vértices para a gente acompanhar visualmente. É o que eu vou fazer isso aqui. Então eu vou colocar 4 risquinhos ao lado de cada vértice. Esses risquinhos serão utilizados para a gente colocar ali a cor dele, o tempo de descoberta, o tempo de término e também o antecessor, tá? Deixa eu digitar com lápis. Deixa eu escrever aqui para cada um os risquinhos. Então, coloquei ali os risquinhos ao lado de cada um. Nessa ordem, eu vou colocar então a cor, tempo de descoberta, tempo de término e o antecessor para cada um, tá? Como que o algoritmo funciona? Vou deixar o material lá para vocês, tá? O algoritmo funciona da seguinte maneira. Primeiro, ele faz uma inicialização, marcando todos os vértices como cor branca, significa que nenhum foi visitado ainda, e marcando todos os antecessores como -1, indicando que nenhum vértice ali tem um antecessor definido. Então usa -1 para deixar como indefinido. Aí, depois ele começa a fazer a visitação propriamente dita, tá? E também ele começa o tempo, na verdade ele coloca a variável como 0 e no primeiro que ele descobre, ele já acrescenta uma unidade nessa variável, então ele fica como se o primeiro a ser descoberto é o tempo 1. Então eu vou colocar branco aqui para todos os meus vértices, vou colocar só a letra B, tá? Indicando que eles estão brancos. Quando a gente trocar a cor, a gente dá uma riscada. Tá um pouco embaçado, tá? Mas é um Bzinho que eu coloquei. Depois posso tirar uma foto melhor disso aqui e mandar junto lá também. Mas na apostila também tem, apesar que o desenho tá um pouco diferente, mas tem. Então eu coloquei um Bzinho no primeiro risquinho ali de todos, indicando que eles estão brancos, tá? E vou colocar no antecessor também o -1, indicando que eles estão com antecessor indefinido. 2, 3, 4 e pro 5. Beleza. Aí a gente começa, então. Por padrão, né? Ele vai começar do 0. O nosso grafo aqui, na verdade, ele nem tem o 0. Nesse desenho que eu fiz, ele está começando de 1. Mas se a gente fosse fazer uma representação computacional dele, provavelmente esse 1 aqui seria um 0, tá? Por causa das características das linguagens de programação, que tem matrizes começando de 0, vetores começando de 0 e tal. É mais viável. Beleza. Como é que a gente faz? A gente tem que começar de algum lugar. Por padrão, se começa do primeiro, né? O 0. Nesse caso aqui é 1, mas seria o 0 se fosse computacional. Mas é possível começar de outro? Talvez você vai ter que fazer um ajustezinho no seu código, mas você pode começar de qualquer um que você quiser. Mas começando do 0, a sequência é mais intuitiva. Bom, nós vamos começar desse primeiro aqui. Como que é o começar, então? Começar como se o nosso robozinho chegasse nele, tá? Quando ele chega nele, ele faz algumas marcações. Primeiro, como é um vértice descoberto, ele marca ele como cinza. Então, o nosso Bzinho aqui vai ser marcado como cinza e ele marca também o tempo de descoberta. Então, ele chegou no 0, no caso no primeiro, ele vai marcar. Então, eu vou riscar o B e escrever um C de cinza e vou marcar o tempo de descoberta como 1. Então, no tempo 1, a gente descobriu o nosso primeiro vértice. Tá? O antecessor ali está marcado com -1. Eu vou ter que tirar uma foto depois e anexo lá, para vocês visualizarem a imagem um pouco melhor. Então, o meu vértice, meu primeiro vértice ali, por onde eu comecei a visitação, está marcado como cor cinza agora. Está marcado como cor cinza. O tempo de descoberta está marcado como 1 e o antecessor está marcado como -1. Aí eu faço o seguinte, eu entro numa repetição que é a seguinte. Sempre que eu tiver um vizinho branco,
eu caminho para esse vizinho branco, tá? Sempre que eu tiver um vizinho ainda não descoberto, eu caminho para esse vizinho não descoberto. É por isso que é chamado de busca em profundidade. Então eu estou num vértice, vejo um outro vértice que ainda não foi descoberto, eu vou para ele. De lá eu vejo um outro, eu vou para ele. De lá eu vejo outro, eu vou para ele. Depois, que eu não tiver como ir mais, aí eu vou voltando e vou fazendo as outras coisas que eu tiver de fazer, tá? Então, a pergunta é, qual que é o primeiro vizinho branco do 1? O primeiro vizinho branco do 1 aqui é o 2. Então, eu vou caminhar para o 2 e vou fazer as mesmas coisas. Eu vou marcar o 2 com cinza, como descoberto, e marcar o tempo de descoberta dele como tempo 2. Eu descobri o 1 no tempo 1, descobri o 2 no tempo 2. Então, eu vou acrescentando uma unidade de tempo nele. E o antecessor, né? Nesse caso, a gente tem o antecessor aqui. O antecessor do 2 vai ser o 1. Então, eu fiz as marcações aqui para o 2, risquei o branco e marquei como cinza, marquei o tempo de descoberta como 2 e marquei o antecessor como 1. E aí a minha mesma pergunta, qual que é o primeiro vizinho branco do 2? O primeiro vizinho branco do 2, em ordem crescente, é o 3. Então, vou fazer o mesmo com o 3. Vou lá para o 3, olha como está o 3. Eu vou lá para o 3, vou falar que ele fica cinza no tempo 3, e que o antecessor dele é o 2. Então, fiz para o 3. Coloquei ele como cinza no tempo 3 e o antecessor dele é o 2. Eu risquei o 1 ali, tá? Eu risquei o 1 e coloquei um 2 em cima, indicando que o antecessor do 3 é o 2. Aí a mesma pergunta. Qual que é o primeiro vizinho branco do 3? O primeiro vizinho branco do 3 é o 4. Vou fazer o mesmo com o 4. Então, vou caminhar para o 4. Cheguei no 4, vou marcar ele como cinza. Vou marcar o tempo de descoberta dele, que é o tempo 4. E vou falar que o antecessor dele é o 3, porque foi do 3, foi a partir do 3 que eu cheguei lá no 4. E a mesma pergunta, qual que é o primeiro vizinho? Então, enquanto tiver dando para ir, eu vou. Qual que é o primeiro vizinho branco do 4? O primeiro vizinho branco do 4 é o 5, que é aqui embaixo, tá? Porque eles têm outros vizinhos, mas eu vou no vizinho branco. Só vou em vértices que ainda não foram descobertos. Então, eu vou para o vértice 5 e faço a mesma coisa. Ele fica cinza, vai ser tempo 5 e o antecessor do 5 é o 4. Então, com essa informação de antecessor, eu sempre sei de onde veio até chegar em mim. Então, o 5 sabe que para chegar nele, quem estiver visitando veio do 4. O 4 sabe que para chegar nele, né, o visitante veio do 3. O 3 sabe que para chegar nele, o visitante veio do 2. E assim sucessivamente. Tá, mas nós estamos no 5, fizemos as marcações. É a mesma pergunta. Qual que é o primeiro vizinho branco do 5? Opa, não tem vizinho branco mais. Então, eu cheguei, como se dizem, no fundo do poço. Cheguei no 5, não tem como ir para mais lugar nenhum. O que eu vou fazer? Vou voltar. Vou voltar para onde? Para o meu antecessor. Mas antes de voltar, eu tenho que fazer o fechamento, tá? Como não tem nenhum mais vizinho não descoberto para eu visitar no 5, eu finalizo o 5. Essa finalização é marcar o tempo de término dele e marcar a cor dele como preto. Então, eu vou marcar o 5 como preto, estou colocando um P e vou escrever aqui o 6 no tempo de término. Então, coloquei lá o 6 no tempo de término, aqui para o 5, tá aqui embaixo. O 6 no tempo de término, a cor está marcada com preto e o antecessor já estava marcado com 4, né? Finalizei, então agora eu vou voltar
para o antecessor, vou voltar lá para o 4. E aí, quando eu chego no 4, vou ter que fazer a mesma pergunta. Qual que é o próximo vizinho branco do 4? Porque às vezes, para onde eu voltei, ainda tem alguma outra ramificação, né? Mas o 4 também não tem mais vizinhos brancos. O 4 não tem mais vizinhos brancos. Então eu vou finalizá-lo também. Então vou dizer que o tempo de término dele é o 7, né? Minha variável de tempo está só contando. E que ele fica preto. Então eu vou marcá-lo como preto no tempo 7. Então marquei o meu 4 como preto no tempo 7 e vou voltar para o antecessor dele. O antecessor do 4 é o 3, então vou voltar para o 3. Vou chegar no 3, vou perguntar qual que é o próximo vizinho branco do 3. Não tem vizinho branco, então vou finalizar também. Ele vai ficar preto no tempo 8. O 3 ficou preto no tempo 8. Aí eu vou voltar para o antecessor do 3, que era o 2. O 2 está um pouquinho para cá. Vou fazer a mesma pergunta. Qual que é o próximo vizinho branco do 2? Não tem vizinho branco mais. Aí vou finalizar o 2. Ele vai ficar preto no tempo 9. O 2, então, ficou preto no tempo 9. E aí, então, a gente volta para o antecessor dele. Quem que é o antecessor dele? É o 1. Aí, eu vou fazer a mesma pergunta. Qual que é o próximo vizinho branco do 1? Também não tem mais vizinho branco. Eu vou finalizar. Ele vai ficar preto no tempo 10. O meu vértice 1 ficou preto no tempo 10. E eu vou voltar para o antecessor dele. Qual que é o antecessor dele? Menos 1. Ou seja, esse cara não tem antecessor. Significa que foi dele que nós começamos. Nós, então, finalizamos a execução do algoritmo. Quando a gente volta para um vértice que o antecessor está marcado com menos 1, quando a gente volta, tá? Para um vértice que o antecessor está marcado com menos 1, significa que a gente, então, finalizou essa execução. Pode ter outras execuções? Pode. Em que situação que isso acontece? Tá, então essa aqui está finalizada, tá? Aí eu vou ilustrar, então agora já é uma outra situação, eu vou ilustrar um momento em que a gente pode ter que fazer uma outra. Vou colocar mais 2 vértices aqui. Acrescentei um vértice 6 e um 7 aqui embaixo, tá? Se a gente tivesse esses vértices desde o início, eles estariam aqui marcados como branco e com um antecessor marcado como menos 1. Não é isso? Porque a gente passou aquela hora fazendo isso para todos eles. Opa, tampei o treco. Isso. Então ali tem o 6 e o 7, branco, marcado com antecessor menos 1. O que acontece? Se a gente parasse agora a execução, esses 6 e 7 eles não seriam visitados. Por isso, sempre que a gente voltar até um vértice que foi origem, como o caso que a gente voltou aqui para o 1, né? Ele estava com antecessor menos 1. Sempre que a gente volta, a gente tem que fazer uma checagem para ver se tem algum branco ainda. Para evitar de acontecer de algum grupo ficar sem visitar. Em que situações que isso acontece? Quando o grafo não é totalmente conectado, quando ele tem regiões separadas, quando ele tem componentes conectados. Aí eu começo em um dos componentes, naquele componente que eu comecei, a busca em profundidade, né, vai percorrer todo mundo. Se ele for todo acessível, né? Vai percorrer todo mundo. Quando eu volto ali para aquela origem que eu comecei, aquele grupo já vai estar todo preenchido. Porém, o outro grupo ainda vai estar com vértices brancos.
Por isso que eu tenho que fazer essa checagem. E se tiver algum vértice branco, eu recomeço daquele que está branco. Então, no caso aqui, quando eu fazer a checagem, eu vou descobrir que o 6 está branco. Então, eu recomeço o processo do 6, a partir do 6, tá? Mas como é que é essa checagem? É simplesmente passar vértice por vértice, sequencialmente mesmo, verificando se está branco. Então, eu voltei para o 1, que foi a minha origem inicial. O que eu vou fazer agora? Lá no código tem uma repetição para isso. Vocês vão observar lá. Apesar de estar um pouco, achar um código um pouco complicado, um pouco pesado, porque usam as estruturas diferentes, mas dá para vocês identificarem isso. Ele vai perguntar: o 1 tá branco? Não, não tá, então não tem que fazer nada. O 3 tá branco? Desculpa, voltou pro 1, né? Então, aí ele pergunta a partir do 1. O 2 tá branco? Não, não tem que fazer nada. O 3 tá branco? Não, não tem que fazer nada. O 4 tá branco? Não, não tem que fazer nada. O 5 tá branco? Não, não tem que fazer nada. O 6 tá branco? Tá. Então recomeça do 6. Então nós vamos recomeçar do 6 da mesma forma que nós tínhamos começado lá do 1. E aí, se tivesse vários vértices ligados no 6, a gente faria percorrê-los da mesma forma como a gente fez agora, tá? Só que o tempo não para de contar, beleza? Mas nós vamos lá para o 6, ele vai ficar cinza. No tempo 11. E o antecessor dele fica com -1 mesmo, porque não tem nenhum caminho que chega nele, né? Então sempre esses que são os primeiros do grupo, eles ficam com o antecessor -1. Não tem caminho para chegar nele. Mas aí a gente passa para aquela repetição. Qual que é o primeiro vizinho branco do 6? É o 7. Então o 7 vai ficar cinza no tempo 12. O 7 ficou cinza no tempo 12 e o antecessor do 7 é o 6. Ficou um pouco embolado aqui. E o antecessor do 7 é o 6. O antecessor do 7 é o 6. Qual que é o primeiro vizinho branco do 7 agora? Não tem. Aí é hora de voltar. Quando é hora de voltar, eu começo a fazer os encerramentos, né? Para eu encerrar o 7, eu vou dizer que ele vai ficar preto no tempo 13. Então ele ficou preto no tempo 13. O 7, eu escrevi o número 13 um pouquinho para cima, porque ficou embolado. E a gente volta para o antecessor dele. Quem que é o antecessor dele? O 6. Então a gente vai ter que voltar lá para o 6. Chegando no 6, a gente pergunta, qual que é o próximo vizinho branco do 6? Não tem. Então eu vou fazer a finalização dele também. Ele vai ficar preto no tempo 14. O 6 ficou preto no tempo 14. E aí eu vou voltar para o antecessor dele. Qual que é o antecessor dele? -1, significa que ele não tem antecessor, né? E então indica também que ele foi um vértice que originou a busca ali naquele grupo dele. Finalizando isso, eu volto para continuar aquela checagem que a gente estava fazendo, né? Para evitar de ficar vértice sem consultar. A gente tinha parado no 6, descobriu que o 6 era branco, aí nós fizemos a partir dele. A hora que a gente voltou para ele, a gente continua a checagem. Então, a partir do 7. O 7 está branco? Não, não está. Então, não tem que fazer nada. Acabou os vértices. Se eu tivesse 8, 9, 10, eu teria que fazer essa checagem até o final. E se algum deles estivesse branco, eu refazia a busca a partir daquele branco que eu descobri. Mas não tem mais nenhum branco desse aqui. Nós encerramos a busca, tá? Peço desculpa aqui pela resolução da imagem. Realmente não ficou muito boa. Eu estou acompanhando aqui na tela. Eu vou ver se eu tiro uma foto dela e mando. E se ficar ruim aí para vocês, vocês podem me falar que qualquer coisa eu refaço, tá? Vou mandar de uma vez, se vocês não conseguirem acompanhar, vocês podem me falar que eu refaço isso aqui. Então é isso aí, galera. Vou encerrar a gravação aqui. Pedir para vocês fazerem, né? Façam esse exemplo aqui ou façam algum outro exemplo diferente aí, só para tentarem pegar a ideia. Então, no mais é isso. Vou encerrar aqui. Tchau, tchau para vocês.